Olá, seja muito bem-vinda ao vídeo mais importante da sua vida. E nos próximos minutos eu vou te explicar por que esse vídeo tem o poder de marcar, de transformar, de fazer a girada de chave acontecer na sua vida. E até o finalzinho do vídeo você vai concordar comigo. Mas antes de dar continuidade ao conteúdo deste vídeo, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Irla, mas como algumas pessoas acabam dizendo que é um nome difícil, você pode me chamar de Nutri. Eu sou nutricionista e trabalho nutrindo vidas e realizando os sonhos. E eu gostaria de contar como foi que eu vim a esse mundo. Na década de 80, nós morávamos em uma cidadezinha do interior de Pernambuco, chamado São Bento do Una. E nós não morávamos na cidade, nós morávamos num sítiozinho. E minha mãe entrava em dores de parto e nós não tínhamos carro. Tivemos que chamar o vizinho e o vizinho tinha um carro chamado Rural e disponibilizou esse carro para poder levar a minha mãe até uma cidade vizinha para que eu pudesse nascer. Então, eu precisava vir a esse mundo, eu precisava descobrir o meu propósito de vida e te ajudar também a que você pudesse descobrir o seu propósito de vida. Então, morei muitos anos na cidade de São Bento do Una, cidade do interior de Pernambuco. Sou filha única, nasci em uma família simples. Então, foi justamente nessa simplicidade que eu fui descobrindo os prazeres, a fortuna da própria vida. Então, foi o que aconteceu. Eu fui formada em História. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse gostar da área de nutrição. Pois, vou contar para vocês um segredo. Eu nunca gostei, durante toda a minha infância, de saladas, legumes, verduras. Eu não tinha palatividade para esses alimentos e achava muito cruel ter que consumir esses alimentos. Por muitos anos, quando eu ouvia o barulho do liquidificador, dava vontade de sair correndo, porque eu lembrava das vezes que a minha mãe me colocava entre as pernas e me forçava a tomar suco de beterraba com cenoura. Eu tinha um pânico. Então, eu jurava dentro de mim que nunca mais, que quando eu pudesse ter o poder de escolha, o poder de comprar os meus alimentos, eu nunca iria comprar esses alimentos e eu nunca iria comer. Você sabia que a minha comida preferida era cuscuz com leite, pão e pouquíssimas coisas eu gostava de comer. Uma das coisas que ainda hoje me recorda, me traz lembranças boas, era o pão francês que a minha avó passava margarina e assava pressionando em uma assadeira, pressionava para que eu comesse esse pão com água antes de ir à escola todas as manhãs, na época que eu morei com ela. Mas eu te digo que as coisas mudam, os gostos mudam, os sabores mudam, os sonhos mudam. Então, se você foi essa pessoa que não teve palatividade, não tem palatividade a um determinado alimento, pode ter certeza que isso pode ser mudado na sua vida. Então, quando eu morava lá naquele sítiozinho, onde da sala dava pra gente ver todos os carros que passavam na estrada, eu lembro que era ali que a mãe me forçava a tomar os sucos que eu não queria, porque ela dizia que para eu crescer e ser forte, eu precisava ingerir aquelas vitaminas, aqueles minerais que vinha da beterraba, da cenoura e de outros alimentos que eu corria para não consumir. Mas a cada dia eu percebia que existia uma importância. Mesmo que eu me rebatesse, mesmo que eu quisesse sair dali, de dentro das pernas da minha mãe, eu acabava tomando um pouco de suco, mas criava uma revolta dentro de mim. Eu ficava meio revoltada, porque pela força a gente não cria bons hábitos.
pela força a gente não cria, pela dor. Quando você, por exemplo, recebe um diagnóstico de que está com diabetes, que está com colesterol alterado, quando o médico diz, você precisa mudar a sua alimentação, pela força é mais complicado, é mais doloroso. Então, quando a gente vai no amor, de acordo com os nossos sonhos, com o que a gente deseja, com o que a gente quer, é mais importante. Então, naquele momento, eu decidia que eu, criança, que eu jamais comeria aquele tipo de alimentos. E eu dizia que quando eu pudesse comprar os meus alimentos, fazer a minha feira, eu jamais iria comprar saladas, verduras, legumes e principalmente beterraba e nem cenoura. Eu me formei em História, atuei apenas um ano como professora e trabalhei assim mais de 10 anos da minha vida como cabeleireira, cuidando da beleza exterior das pessoas. Então, foi ali que, através daquele trabalho braçal, foi ali, através daquelas horas trabalhadas, desde as 5 da manhã até as 23, até a meia-noite, muitas vezes, que eu fui conseguindo construir, conquistar os meus bens, ter uma casa para morar. Então, mas o que foi que aconteceu? Algumas complicações de articulações, problemas gastrointestinais, problemas estomacais, azia, gastrites, úlceras, então problemas de memória, de esquecimento, todos esses problemas fizeram com que eu trilhasse um novo rumo. Fizeram com que eu trilhasse e eu fizesse novas escolhas. Então, eu sempre acreditei que Deus tem o poder de fazer transformar tudo em milagres, mas nós precisamos buscar. Ele nos dá olhos abertos e faz com que a gente vá em busca dos milagres que Ele nos deixa disponibilizados para cada pessoa. Então, o caminho tinha que ser trilhado e eu fui em busca desse caminho. Através dos diagnósticos médicos, onde dizia que em poucos anos as minhas articulações iam piorar a cada dia, a cartilagem ela estava se acabando, ela estava se deteriorando, eu não podia fazer uma atividade física de musculação, eu não podia pegar peso. A única atividade que eu poderia fazer eram atividades dentro de uma água aquecida, uma hidroginástica, uma hidroterapia. Então, eu, uma jovem, eu fiquei assim, eu tinha que encontrar uma saída. Então, foi aí que eu senti o gosto de fazer uma nova faculdade, uma nova formação. E aí eu escolhi a faculdade de nutrição. E eu lembro de quando eu cheguei na primeira aula, a professora entregou uma folha em branco, pediu para a gente anotar algumas perguntas e uma delas era: por que você tinha escolhido a nutrição? O que você desejaria promover com a nutrição? E eu me recordo que aquela folha em branco era a única possibilidade que eu tinha de ter vida, de ter longevidade, de poder andar, de poder lembrar de toda a minha vida, de poder lembrar dos fatos, de não perder a minha memória. Aquela folha em branco era a minha única esperança. Então eu acreditava que ter uma vida mais saudável, eu acreditava que através dos alimentos eu poderia construir nova saúde, uma nova vida para mim, e eu poderia sim escolher os meus sonhos em busca de realizá-los. Então foi aí que eu escrevi que eu estava ali porque eu queria cuidar de mim. Foi ali naquela folha em branco que eu escolhi que eu queria que a nutrição tivesse o poder de reverter os diagnósticos médicos que eu tinha recebido. E eu recordo-me que no dia seguinte a professora me chamou e disse que ali não era o meu lugar. Que o que eu precisava era de um profissional da nutrição para passar um cardápio e eu seguir. E eu olhei para ela e eu disse que se a nutrição ela não tivesse o poder de curar a minha vida, não faria sentido eu levar a cura para outras pessoas.
e que eu queria sim curar aquelas sucessivas crises de vômitos, curar sim, que eu queria curar, eu acreditava. Talvez aquela professora nem acreditasse no poder tamanho da nutrição nas nossas vidas. E eu disse a ela que eu iria sim investir o meu tempo, eu iria investir o meu aprendizado e eu iria utilizar aquela frase que é usada há muitos anos atrás, né? Faça do seu remédio o seu alimento. Não é? Então eu queria que o meu alimento, eu queria aprender sobre os alimentos, eu queria não mais lembrar daquele suco de beterraba e querendo correr dele, mas como Hipócrates há 2.400 anos atrás, ele dizia assim que o alimento ele pode ser o nosso remédio, que nós não precisamos buscar apenas em remédios, nós não podemos ficar à mercê de diagnósticos médicos. Então eu me deslocava 70 quilômetros todos os dias para fazer uma faculdade. Mas não era só a faculdade, eu buscava ter sentido, eu buscava naquela faculdade, naqueles conhecimentos, eu buscava o poder do milagre. Aquele poder que Deus diz que se tu tiveres fé, se você acreditar e tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você consegue dizer àquela montanha, vai e atira-te ao mar, e essa montanha ela vai realizar o seu pedido. Então, através da nossa fé, o quanto que eu acreditava que a nutrição ela era capaz de transformar a minha vida, ela era capaz de prevenir as minhas articulações e era capaz de, através dos meus alimentos, através da nutrição, das vitaminas, dos minerais, através da combinação perfeita, eu ia voltar, né? Eu ia ser uma pessoa jovem normal, com sonhos, que podia andar. Eu lembro que um dos médicos que eu fui, ele disse, você tem que andar o mínimo possível, você precisa não forçar as articulações para que ela demore um pouco mais a se destruir, a se desfazer. E eu lembro, né, que quando eu ia para os gastros, eles diziam assim, que eu deveria comer. Eles excluíam tantos alimentos que quando eu chegava em casa, eu dizia assim, só vai sobrar arroz branco, frango grelhado e alface. E eu começava a emagrecer e eu não sabia o que eu comer. Então, eu vi a nutrição como uma oportunidade para que eu pudesse comer, para que eu pudesse saber o que eu poderia comer, o que poderia me nutrir. E foi justamente por esse motivo que eu busquei na nutrição enxergar mais. Eu busquei na nutrição possibilidades a mais para que eu pudesse viver. Inicialmente, eu não busquei a nutrição para emagrecer, eu não busquei a nutrição para hipertrofia, eu busquei a nutrição como a única possibilidade de eu ter uma vida como todas as outras pessoas, andando, podendo me exercitar, podendo ser feliz, podendo ter sonhos e podendo ir realizar. Porque imagina, eu comecei a ficar com a memória, com lapsos de memória. Por que eu fiquei com isso? Eu tomava tanto inibidores da bomba de próton, eu tomava tanto aqueles produtos que é pantoprazol, omeprazol, eu tomava tanto aqueles medicamentos que eles começaram a me proporcionar lapsos de memória. E os estudos mostram que à medida que você toma muito esses inibidores da acidez estomacal, atrapalha a absorção de vitaminas, de minerais, tanto para as articulações, tanto para o processo de memorização, tanto para o processo de energia, de sonhos. Então, eu saía de casa, né, 17 horas e 15 minutos e retornava por volta de meia-noite. Então, eram todos os dias. Só que eu não via isso como cansaço, eu não via isso como algo sofrido. Eu via que a cada dia que eu conhecia mais alimentos, que eu conhecia a nutrição, eu conhecia que eu estava abrindo as portas, que estava se abrindo as portas da esperança para a minha vida. E que a mudança poderia acontecer. Então, inicialmente, eu procurei a nutrição porque
era a única maneira de eu ter vida, porque se eu tivesse acreditado nos diagnósticos, então se eu tivesse acreditado em tudo aquilo, eu iria ter desistido de viver. Então eu decidi engavetar os diagnósticos médicos. Eu decidi não escutar mais e buscar na nutrição uma maneira de lutar contra tudo aquilo. E eu comecei a acreditar que ia valer a pena. Eu comecei a esquecer todos aqueles incômodos e comecei a construir crenças poderosas de que os alimentos, de que as vitaminas, de que os minerais, de que tudo isso, né, que está à nossa disposição através do conhecimento iria me proporcionar vida longa, uma longevidade e, por que não, também despertar aquela beleza que estava sendo apagada em mim. Então eu comecei a ter palatividade, eu comecei a gostar dos alimentos. Como eu acreditava que ele era capaz de me ajudar, que ele era capaz de fazer, me proporcionar longos passos, que aqueles passos que o médico disse que iriam ser reduzidos, que eu poderia nem andar em pouco tempo. Então eu acreditei que a nutrição era capaz de me proporcionar passos, de me proporcionar continuar andando, de continuar buscando os meus sonhos. Então foi justamente a nutrição que abriu as portas para mim, para eu ter uma vida feliz. E ela continua sim me proporcionando não só saúde, mas estética, mais felicidade. Então ela me proporcionou até hoje fazer uma atividade física, ir para uma academia, conseguir colocar 100, 150, 200 quilos de peso. Então, assim, eu tenho uma gratidão imensa a Deus que nos proporciona conhecimentos e nos dá coragem para que a gente vá em busca de realizar os nossos sonhos. Então, se você tá aí tentando emagrecer, tentando ter mais saúde, eu digo a você que se a nutrição foi capaz de transformar a minha vida, de devolver a minha memória, de devolver uma saúde estomacal, que hoje eu posso comer o que eu quiser. Se a nutrição foi capaz de fazer minhas articulações terem uma saúde melhor, então com certeza essa nutrição que mudou a minha vida e que eu quero levar essa nutrição a outras pessoas, ela tem o poder de mudar a sua vida, de fazer com que você comece a gostar de novos sabores. Então eu fico até emocionada de estar compartilhando tudo isso com vocês, mas foi justamente nessa vida simples, talvez a minha maneira como eu fui criada, a maneira simples, a maneira que não tinha tantos recursos financeiros, não tínhamos tantos conhecimentos na época que eu fui criança. Então eu digo que talvez aquela maneira, né, aquela forma que eu acabei gostando apenas de alimentos restritos, talvez tudo aquilo foi o grande culpado dos problemas que eu acabei desenvolvendo. Mas não importa o problema que você está passando, não importa o que você está vivendo. Eu sou Irla, sou nutricionista e o meu primeiro propósito quando eu busquei a nutrição foi mudar a minha vida. E se ela foi capaz de mudar a minha vida, se ela é capaz de mudar a vida das pessoas por onde eu passo, por onde eu disponibilizo esses conhecimentos, com certeza ela vai ser capaz de te ajudar a ter uma vida melhor, de ter uma vida com mais saúde, com mais qualidade de vida, sim. E é justamente sobre isso, né? Então eu ajudo mulheres a transformarem as suas vidas, tanto de forma trazendo a saúde, como trazendo também a parte estética através da nutrição, através de hábitos alimentares. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas e me ajuda a mudar mais de 10 mil vidas